Uma das características mais belas da ficção científica é a oportunidade de criar um subtexto que ande lado a lado com o texto principal e que, na maioria das vezes, seja mais rico que a trama em si. O diretor Paul Verhoeven é um mestre nisso. É só você olhar sua filmografia. Robocop, o Policial do Futuro, de 1987, é um perfeito exemplo disso. Descrevê-lo como uma história sobre um policial que, após ser brutalmente assassinado por um grupo de criminosos, e é transformado em um ciborgue, e que com suas novas capacidades vai atrás de seus algozes procurando vingança, é raso demais. Na verdade, o filme é uma sátira ao ambiente político-econômico norte-americano dos anos 80. É uma crítica ao imperialismo capitalista que industrializa a mão de obra a ponto de extinguir sua humanidade. É sobre o resgate do valor humano ante a ascensão da tecnologia. É sobre a eternidade da alma. Sim, Robocop fala sobre tudo isso, de uma maneira coesa e arrebatadora. Por isso é tão atual nos dias de hoje e tão reverenciado. Entretanto, essa excelente referência gerou continuações que não conseguiram estar à sua altura. É o caso da primeira sequência, Robocop 2. Há algo nobre no Robocop 2. É um daqueles fracassos que despertou meu interesse, devido a seus problemas de bastidores e escolhas incomuns, e que fizeram revisitá-lo muito depois de todos os outros terem conseguido serem muito piores. Claro, se você o assistiu, lembra da maravilhosa luta em stop motion no final, que traz uma sensação calorosa quando você percebe que alguém teve que manipular fisicamente um minúsculo modelo robô 24 vezes para fazer um segundo de ação. Embora esses momentos fiquem na minha mente, o que me faz pensar em assisti-lo novamente é a pergunta que sempre assombra esse filme: e se? A ideia de uma continuação surgiu após o sucesso esmagador do primeiro, e todos os envolvidos foram chamados: os roteiristas Edward Neumeier e Michael Miner, Paul Verhoeven, assim como todo o seu elenco. Seu roteiro inicial foi descartado pela produtora, e os roteiristas, assim como o diretor, deixaram o projeto. Robocop 2 acabou saindo em 1990, 3 anos depois do primeiro, e foi dirigido por Irving Kershner. Acostumado a criar sequências com expectativas assustadoras, Kershner recebeu a tarefa nada invejável de dirigir a sequência de outro amado clássico da ficção científica, O Império Contra-Ataca. Esse fato, por si só, já lhe dá o respeito para compreender os problemas que enfrentou. É verdade que existem algumas escolhas de filmagens questionáveis, e como o diretor Kershner é uma presença amplamente anônima, mas de uma personalidade forte, que não deixou de investir no caos ou jamais diminuiu o tom sombrio, não, a maior decepção vem na forma que todas as ideias criativas da lenda dos quadrinhos, Frank Miller, que não apenas escreveu o roteiro, mas também apareceu no filme como Frank, o Químico, foram quase todas descartadas. De acordo com as minhas pesquisas, o rascunho inicial de Miller foi considerado impossível de ser feito pela produtora, que então trouxe Waylon Green para reescrever. Se olharmos de volta para a época e os trabalhos de Miller, estaria certo em pensar que a colaboração resultante deveria conter ultraviolência suficiente e alguns momentos de personagens bem pensados e que valeria a pena assistir. A história começa exatamente de onde o outro termina. A OCP continua com a ideia da utópica Delta City. Somos inseridos em um ambiente ainda mais violento e caótico. A prefeitura de Detroit não repassou os pagamentos destinados ao OCP, que representa o papel da empresa que privatiza o Estado e governa indiretamente as ações políticas na região, que por sua vez não remunera os policiais de propósito, no caso, levando a força policial a entrarem em greve. Sem segurança alguma, a cidade vira terra de ninguém, enquanto um terrorista com síndromes de Messias domina o crime com a venda da droga chamada Nuke. Partindo desse princípio, Robocop tem que enfrentar praticamente sozinho o crime, tanto cometidos pela marginalidade quanto pelos homens de negócios. O vilão Ken é o líder dessa organização criminosa que produz a droga, sendo extremamente cruel e nada fica sobre seu caminho. O ator Tom Noonan
teve várias cenas deletadas pelos produtores e que poderiam explicar melhor suas motivações e sua ligação para se tornar o projeto Robocop 2. E talvez o maior desperdício de potencial nesse filme seja a maneira como ele falha em lidar com Robocop se tornando Alex Murphy. O que aconteceu entre o final do primeiro filme e o início do segundo? Robocop, no final do primeiro, se declara Murphy. Ele não é uma máquina, o que gera questões interessantes para continuar, mas aqui parece que esqueceram isso. Infelizmente, a sequência não tem ideia do que fazer com essa nova humanidade encontrada. Em entrevistas anteriores, Peter Weller falou sobre sua decepção com o filme, e como certas cenas chaves foram removidas do corte final. Eu gostaria de pensar que a viúva de Murphy apareceu em mais alguns desses momentos que foram tristemente descartados. O filme tem suas intenções satíricas. Algumas funcionam bem, outras nem tanto, gerando alguns momentos de pura vergonha. Entretanto, não há dificuldade alguma em reconhecer cada ponto, quer seja político, econômico, cultural ou filosófico, que está sendo retratado. O que deixa realmente a desejar é a organização dessas boas ideias. Uma dessas boas ideias é o vilão Rob, uma verdadeira representação de onde o crime de Detroit chegou, no qual um jovem pode ter o controle do tráfico na cidade. E nesse mundo de puro caos, ninguém está a salvo. É um faroeste urbano. O tom aqui e o ambiente é perfeito. A violência está no DNA da história, assim como no primeiro. E tem muitos momentos engraçados, como o comercial do protetor solar, que agora que a camada de ozônio não existe, seu uso excessivo ainda pode causar câncer. Também temos a destruição e a ressurreição de Robocop, e quando ele é reconstruído propositalmente para o público infantil, onde colocam diretrizes que só podem vir de pessoas que não têm a menor noção dos problemas e o grau de criminalidade em que a cidade se encontra. He's become a role model for our children. He could speak out on environmental issues. For all the shooting he does, I've never once seen him take the time to do anything nice. E durante o desenvolvimento da unidade conhecida como Robocop 2, os chefes da OCP se encontram presos em um ciclo de cobaias suicidas e homicidas que, como diz o filme, não conseguem funcionar depois de terem percebido o que aconteceu. O que acaba levando a psicóloga doutora Fax a concluir que a única mente viável é aquela que pode ser controlada, levando-a a escolher o cérebro já homicida e dependente de Nuke e colocá-lo em uma máquina blindada ambulante. Claro que eu não posso deixar de mencionar os ótimos momentos de ação e uma das melhores lutas entre ciborgues. Se no primeiro filme o robô Ed 209 era um projeto falho, feito apenas para a ganância da empresa e que nem mesmo descia as escadas, aqui Ken é altamente tecnológico e traz um dos melhores momentos da obra. Embora repleto de grandes momentos individuais, Robocop 2 nunca consegue ser ao todo satisfatório. Apesar de seus lampejos de brilho, é difícil não olhar para trás e se perguntar o que poderia ter sido se tantas mudanças e problemas não acontecessem. Mas apesar de todos os problemas, merece ser lembrado como o filme que buscou continuar os pontos fortes do antecessor. E ainda, depois das continuações, séries e remakes, que como padrão atual da indústria, deu prioridade ao público infantil e se esqueceu que a violência é um fator primordial na cidade de Detroit. Ele tem seus defeitos, mas dê uma chance a ele. Afinal de contas, somos apenas humanos. E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo? O que vocês acharam dos pontos de vista que eu falei? O Robocop de 1987 é um dos melhores filmes para mim e logo eu pretendo trazer ele para o canal. Por isso não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like. E muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.